Graças a paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Bom, cara, é alegria demais estar com vocês aqui. Sabe que eu amo muito essa casa. Eu sou extremamente grato pela vida do Sérgio, que me ensinou muito. Que passamos muitos momentos juntos no coral, na igreja, pregando, conhecendo a Cristo. E eu sou muito grato ao Mateus por ter dado essa oportunidade de a gente estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Ele estava lá no serviço e do nada ele virou para mim e falou: "E aí, Aldra, quer pregar sábado lá na igreja?" Falei: "Opa, legal, vamos pensar aí, né? Vamos ver." Ele falou: "Então tá bom, o tema é benignidade." Eu falei: "Como assim? Eu tenho um tema, eu preciso estudar em cima de um tema, não vou poder levar o que eu quero?" Ele falou: "Não, o tema é benignidade." Eu falei: "Meu Deus, Mateus jogou a bomba no meu colo e saiu correndo." Mas é um motivo de muita alegria a gente estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece. Eu sou o Aldria, eu tenho 26 anos, Eu sou casado com a Gabriela, essa maravilhosa. E para quem ainda não sabe, eu vou ser papai. Para a glória de Deus. Bom, irmãos, eu agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero fazer a leitura com vocês de Gálatas, capítulo 5, se vocês puderem abrir, por gentileza. Aleluia. Bom, eu iria ler o capítulo todo, mas eu vou ler a partir do verso 16, para a gente conseguir ser mais breve, tá bom? Então é Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Amém? "Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, as suas paixões e os seus desejos, e vivem pelo Espírito. Aqueles que vivem pelo Espírito também andem pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, nem invejando uns aos outros." Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra, Pai. Que neste momento, Senhor, nós possamos absorver aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Que não seja eu falando, Senhor, mas seja o Teu Espírito nos convencendo, Senhor Jesus, como só a palavra nos diz, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Que nós possamos ser impactados pelo Senhor, transformados, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, Gálatas ele está dentro de um contexto histórico. Para a gente poder entender o que Paulo estava querendo dizer para aquelas igrejas, da Galácia, a gente precisa entender o contexto em que ele falou a essas igrejas, E o contexto principal era que Paulo, ao advertir eles pela carta, ele estava justamente falando acerca da lei e da nova aliança. Então nós temos ali o cenário em duas alianças: a aliança do Antigo Testamento de Moisés e a nova aliança em Cristo Jesus pelo sangue. Então, o povo da Galácia, eles estavam passando por algumas dificuldades. E Paulo, ele deixa bem claro: muito me admira vocês que estão trocando o evangelho por um outro evangelho que, na verdade, nem sequer evangelho é. Então, o povo da Galácia, eles estavam vivendo de uma forma que eles estavam desejando a circuncisão novamente. Ou seja, aquilo que Jesus nos chamou para a liberdade, eles estavam querendo viver por baixo da lei.
da lei de Moisés. Então, se você for ler Gálatas todo, você vai ver que em todo momento Paulo está advertindo que nós não estamos mais sobre o jugo da lei, mas sim estamos debaixo da graça em Cristo Jesus. Então, esse é o contexto em que Paulo vai dizer, achei que estava os versículos ali ainda, em que Paulo vai dizer justamente sobre a benignidade como um fruto do Espírito. Tá? Esse é o contexto histórico da palavra. A palavra benignidade, ela também significa misericórdia, compaixão, amabilidade, como nessa versão da NVI. Então, essa palavra ela tem alguns significados diferentes, mas o contexto é o mesmo. Tá? Então, muitas das vezes aqui eu vou falar sobre misericórdia, sobre compaixão, mas entendam como benignidade do Senhor. Então, eu quero ler alguns versículos com vocês. Vocês não precisam abrir esses versículos, mas eu vou fazer uma leitura bem rápida com vocês, que é Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. Através das misericórdias do Senhor não somos consumidos, porque as suas paixões não falham. Elas são novas todas as manhãs, grande é a tua fidelidade. Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, em benignidade, por causa do seu grande amor que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Lucas 6,36. Portanto, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então nós vemos que a misericórdia, ela é algo empregado em Deus. Isso é um atributo de Deus. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é benigno. E ele requer isso também de nós. Então, quando nós lemos sobre o fruto do Espírito e chega nessa parte de benignidade, é algo que o Espírito de Deus gera dentro de nós. Nós precisamos galgar esta benignidade. Nós precisamos, de fato, mostrar essa benignidade aos outros. Deus, ele mostra na sua escritura diversos momentos onde ele é misericordioso, onde ele mostra a sua benignidade real, viva. E nós vemos, por exemplo, em Nínive. Todo mundo conhece a história de Jonas, né? Jonas, para quem não conhece, Jonas, ele foi enviado do Senhor para pregar em Nínive. Por algum motivo, em seu coração, ele não gostou dessa ideia, foi para outro lado, aí o barco balançou, jogaram ele no mar, o peixe engoliu e jogou ele em Nínive. E é engraçado que Jonas, ele prega obrigado para aquele povo, que se nós formos olhar o contexto daquele povo, era um povo totalmente perverso. Era um povo parecido com a gente, assim, sabe? Bem perverso, um povo com maldade no coração. E Jonas é enviado justamente para aquele povo, para pregar. E ele prega, e Deus salva aquela nação. Os estudiosos dizem que são cerca de 120 mil pessoas foram salvas naquele dia da pregação dele. Então, você vê que a misericórdia do Senhor alcançou aquele povo, mas não a Jonas. Jonas não gostaria dessa misericórdia. Jonas não queria que esse povo fosse salvo. Afinal, esse povo era o povo que escravizava o seu próprio povo judeu. Então, Jonas, ele não se contenta com o salvamento daquele povo. E ele estava lá, tranquilo, sentadinho debaixo de uma árvore, se queixando porque Deus tinha salvado aquele povo cruel. E Deus simplesmente destrói aquela árvore em que ele estava. E ele se queixa. Poxa, estou triste. A minha árvore que me cobria da sombra se foi. E a gente vê que no final do capítulo de Jonas, no final daquele livro, Deus dá uma patada na cara dele, dizendo: você tem misericórdia de uma árvore, mas não consegue exercer misericórdia para um povo em que eu quis salvar? Então, assim, Jonas não é diferente da gente. Eu acho que essa dinâmica que o Eduardo trouxe é perfeita para isso. O que nós temos feito com a salvação que nos alcançou? Será que nós temos sido como Jonas? Ou será que nós estamos exercendo a benignidade, exercendo a misericórdia que o Senhor deu para nós? Mas não somente nessa parte, né? Deus ele mostra a sua benignidade com o povo
exilado no Egito. Ele mostra a sua benignidade para conosco, enviando Jesus Cristo. Esse é o amor de Deus para conosco. E a gente, por diversas vezes, somos pais. Sérgio é pai, Eduardo é pai, eu sou pai, o Mateus também é pai de pet. O Mateus é pai de pet também. Então, assim, nós temos os nossos filhos. E nós teríamos coragem de dar os nossos filhos por um ímpio? Dificilmente nós faríamos isso. Mas aonde está a benignidade que o Senhor requer de nós? Às vezes nós precisamos nos abdicar de alguma coisa importante para nós. O Mateus, no caso, é parar de comprar roupinha para o gato. Então, a gente precisa, de fato, se abdicar de algumas coisas em prol do outro. Isso é mostrar benignidade. Isso é mostrar misericórdia para a vida do outro. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer assim, versículo 6, ele vai dizer: aquele que declara que permanece nele, em Cristo Jesus, também deve andar como ele andou. E como Jesus andava sobre a terra? Como Jesus, de fato, vivia quando estava aqui presente conosco? Ele vivia em compaixão, em misericórdia. Você entende a misericórdia de Deus? Será que nós, de fato, entendemos essa misericórdia dele? Será que nós conseguimos o nosso consciente entender? E eu acho que eu já disse isso para minha esposa diversas vezes, para o Mateus, acho que no trabalho muitas vezes também, que eu entendi o amor de Deus depois que eu compreendi a sua ira. Que ele é um Deus que deseja saciar a sua ira. E aí sim eu pude compreender o seu verdadeiro amor, a sua verdadeira misericórdia. Mas, para falar sobre a ira, eu deixo numa próxima oportunidade, quando o Sérgio me convidar para pregar aqui. Aí eu converso com vocês sobre ira. Eu quero trazer um relato histórico também, que é dos cânones de Dort, que aconteceu lá em 1618 e 1619. Esse acontecimento histórico foi uma reunião para falar sobre a questão da predestinação, da salvação do povo de Deus para conosco, né? E ele é dividido em alguns tópicos, esse cânone. E nessa parte ele vai falar sobre a redenção do homem. E na redenção do homem ele traz 4 tópicos que eu tenho certeza que encaixam perfeitamente sobre a questão de entender a misericórdia de Deus. Eu vou ler alguns com vocês só para a gente poder contextualizar. O primeiro ele vai dizer assim: Deus não só supramente misericordioso, mas também supramente justo, e com ele se revelou em sua palavra, sua justiça exige de nós que nossos pecados cometidos contra a sua infinita majestade sejam punidos nesta vida. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que como um Deus santo, ele precisa manifestar a sua justiça. Segundo, por nós mesmos, entretanto, não podemos cumprir tal satisfação. O que ele está querendo dizer? Que nós não podemos, em nenhuma forma, de nenhum jeito, suprir a justiça de Deus, porque nós somos injustos. Porém, houve uma salvação para nós. Esta morte do Filho de Deus é o único perfeito sacrifício pelo pecado, de valor e dignidade infinitos, abundantemente suficiente para expiar o pecado do mundo inteiro. Essa é a morte de tão grande poder e valor, porque quem a submeteu a ela não é apenas um verdadeiro e perfeito homem santo, mas também o único Filho de Deus. Além disso, ele sentiu ao morrer a ira e a maldição de Deus que nós merecemos pelos nossos pecados. Nessa parte do cânone, ele vai estar dizendo ali justamente sobre a misericórdia de Deus na redenção do homem. Nós não podemos fazer nada. Nós não podemos estar, assim como o povo dos Gálatas, debaixo de uma lei, debaixo de uma circuncisão para ser aceito por ele. Não há nada que nós possamos fazer.
A única coisa que nós merecemos de Deus é a sua ira divina, é a sua justiça. Mas pelas misericórdias dele, hoje nós somos salvos. Porque ele derramou aquele sangue que era devido a mim, eu deveria estar pregado naquela cruz. Mas graças ao Filho de Deus, vindo em pessoa, sendo o homem perfeito, que nós não conseguimos ser, ele nos salvou, morrendo a nossa morte. E essa é a benignidade de Deus. Essa é a verdadeira misericórdia de Deus, em que nós não merecemos, mas estando ainda nós em pecado, se entregou por nós. Aleluia, amém? A gente só consegue viver os frutos do Espírito, seja a benignidade, seja qualquer um outro que vocês estão aprendendo nessa série, através do Espírito Santo. Porque ele é o fruto do Espírito. Então nós não conseguimos pela nossa própria vontade. Nós não podemos produzir em nós alguma misericórdia boa. Isaías vai dizer que para Deus os nossos atos de justiça são como os trapos de imundícia. Então não existe nada que nós façamos que pode nos trazer a salvação, que possa nós sermos merecedores da misericórdia de Deus. E a gente precisa entender a benignidade reconhecendo que isso é um atributo de Deus comunicável a nós. Existem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis, né? Os incomunicáveis. Como onipotência, onipresença, isso é um atributo de Deus que não compete a nós não somos assim. Mas os frutos do Espírito são os atributos de Deus que nós devemos ter e que nós podemos ter. E nós precisamos entender que esses traços de Deus foram empregados em nós através do Espírito Santo. Certamente você deve conhecer alguém que seja bonzinho e não seja crente. Pode ser que uma pessoa que, sei lá, o seu patrão seja uma pessoa muito gente boa. Sei lá, o meu patrão é um cara muito da hora, um cara legal. Às vezes ele é um pouco chato, mas ele é legal. E é isso que nós podemos ver. Existem pessoas que são boas, mesmo não sendo cristãs. Mas isso não é a benignidade de Deus. Não é essa benignidade que Deus requer de nós. Jesus ele nos alerta algumas vezes. Em Lucas 6,33, ele vai dizer assim: e se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Então Jesus já estava nos alertando que a benignidade que nós prestamos a alguém, ela deve ser ao próximo que nos odeia, que não gosta da gente. Porque se eu sou benigno para minha esposa, que recompensa eu tenho? Se a gente for ler também em Mateus 18, ele vai falar, a partir do versículo 18, sobre o servo impiedoso. Naquela história, um servo devia uma grande quantidade de dinheiro para o seu senhor, e por um momento, aquele senhor chamou esse servo e falou: eu vou vender os seus filhos, vou vender a sua mulher, vou te prender para compensar a dívida que você me deve, já que você não consegue pagá-la. Então aquele servo clamou misericórdia para aquele senhor, e aquele senhor tão misericordioso aceitou, falou: vá em paz, eu perdoo a sua dívida. Só que aquele servo, ele possuía um conservo, ou seja, um servo dele. Só que esse servo dele devia para ele uma quantidade ínfima, que não se comparava com a quantidade que ele devia para o senhor. E quando ele encontra aquele servo que devia para ele pega, esgana o homem e fala: me paga tudo que você tem, senão eu vou jogar você na prisão, vou vender os seus filhos, e eu quero o que você me deve. Só que outros servos daquele senhor viu essa atitude e chegou aos ouvidos do senhor. Então ele mandou chamar aquele servo e disse: eu te perdoei uma dívida irreparável, porque você não exerceu a misericórdia que eu exerci com você. E é assim que nós somos, assim que eu sou. Deus ele deu para nós o seu Filho, ele nos deu a eternidade, a salvação. Por que nós não exercemos essa mesma misericórdia para aquelas vidas lá fora? Por que nós não praticamos o ID?
Porque esse é o chamado da misericórdia que o Senhor tem para nós. É o ide. É falar das boas novas do Senhor. É isso que o Senhor requer de nós. Que tipo de recompensa nós temos se fizermos o bem a quem nos faz bem? Jesus, ele diversas vezes vai falar: amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Isso é demonstrar misericórdia. Isso é demonstrar a benignidade do Senhor. Vou tomar uma água. O fruto do Espírito, ele só vai estar em nós quando nós de fato tivermos intimidade com o Espírito. Quando nós entendermos que não basta vir ao culto, que não basta ouvir uma mensagem de um cara de 26 anos, ou do Sérgio, que é o pastor. Nós só teremos o fruto do Espírito quando praticarmos os frutos do Espírito. Quando de fato buscarmos os frutos do Espírito. Deus, ele é benigno e nós só merecemos a sua ira. Abra comigo, por gentileza, em Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11, eu vou ler com vocês. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito ainda mais por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Essa é a misericórdia de Deus, de nos amar quando éramos ainda pecadores. Essa é o verdadeiro amor de Deus. Mas para a gente conseguir entender um pouco mais claramente o que é uma misericórdia, aquilo que Deus quer de nós, eu quero trazer um exemplo prático para vocês. Vocês conhecem o assassino de Green River? Alguém conhece? Não? A história dele, o nome dele é Gary, e a história dele é o seguinte: ele é um psicopata, e ele pegava mulheres que andavam na rua, estuprava, matava, fazia qualquer tipo de maldade assim como o povo de Nínive, fazia qualquer tipo de maldade que vocês possam imaginar e não imaginar. E nos Estados Unidos eles têm um jeito diferente de fazer os julgamentos. Quando eles pegam algum psicopata, assassino dessa forma, eles normalmente abrem o julgamento para as pessoas, né, as mães, os familiares da vítima, ir lá e comunicar alguma coisa para aquele assassino. E a gente vê que naquele momento, né, e normalmente psicopata, eles não têm muitos sentimentos, né, eles não demonstram muitos sentimentos. Então, em diversos momentos, se você pegar esse documentário, é um documentário real, você pode assistir esse julgamento dele, e você vai ver diversas vezes as pessoas proferindo palavras horríveis para ele. Talvez, até, digamos assim, com o nosso entendimento, justo, falar isso para ele, falando: você merece o inferno, você merece a morte mais lenta possível, você merece ser a pessoa mais desgraçada do planeta, qualquer tipo de palavra horrível. Então, diversas famílias, irmãos de vítimas, pais, e de repente se levanta um senhorzinho, carequinha, barbona, bem branquinha,
chega na parte do julgamento, olha bem para ele assim, e o Gary, né, o assassino, está olhando assim para ele, sem esboçar nenhuma reação para todos os ataques. E o senhorzinho pega o microfone e vai falar o seguinte: você me fez exercer a coisa mais difícil da minha vida. Você me fez fazer o que eu vou fazer agora, naquilo que eu acredito, de forma muito difícil. Eu perdoo você. E naquele momento, aquele psicopata que pela ciência não tem nenhum tipo de sentimento, ele encontra benignidade, ele encontra misericórdia e ele chora. Será que eu, no lugar dele, eu que agora vou ser pai, se ele pegasse o meu filho ou minha filha que está ali dentro do ventre da minha esposa, já crescida, e fizesse essa crueldade, no julgamento eu seria quem? A família que falaria qualquer tipo de coisas horríveis a ele? Ou eu seria aquele senhor? Você me fez exercer aquilo que eu acredito de forma difícil, dura, mas eu te perdoo. E sabe qual que é a diferença entre nós e o Gary, o assassino? A intensidade. Se eu fosse um pouquinho mais eu mesmo, era eu que estaria sendo julgado ali. A gente só não é como esse assassino por conta da misericórdia de Deus. É essa benignidade real que esse Senhor fez para aquele homem. Isso é benignidade, aonde humanamente é impossível exercer. É aí que Cristo requer de nós a benignidade. É quando já não tem mais motivos para ser benigno, é que Ele quer isso de você. O fruto do Espírito, seja qualquer um daqueles que nós lemos, amor, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, todos esses frutos requer de nós nos momentos difíceis, e não para com o próximo, mas para com o injusto, com o ímpio, com aquele que te persegue, com aquele que não gosta de você. É assim que nós devemos exercer essa benignidade. É só assim que nós exerceremos o fruto do Espírito. Em Romanos 12:10 vai dizer assim: sejam afeições uns com os outros, com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que em si mesmos. Mateus 5:43-45. Vocês ouviram que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E Jesus vai nos alertar da seguinte forma: eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês sejam filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e derrama chuvas sobre justos e injustos. Se Ele é misericordioso com o ímpio, por que nós não seremos misericordiosos? E mais uma vez eu reitero, nós só podemos exercer a benignidade tendo o Espírito Santo em nós. É somente com a benignidade de Deus em nós que nós poderemos exercer essa benignidade ao próximo. Amém? Só um minuto. Um exemplo de vida que eu tenho é o meu relacionamento com a Gabi. Em diversos momentos da minha vida, eu fui e sou uma pessoa muito inconstante. Então, isso é algo que eu até conversei na rodinha ali, que a gente estava fazendo, que é algo que eu preciso muito me policiar. Eu preciso, de fato, exercer com grande força a minha perseverança nas coisas. E um ato de benignidade foi da Gabi para comigo.
No nosso início de relacionamento era algo muito difícil, a gente brigava muito, era muito conturbado. Mas ela sempre exerceu muita misericórdia para a minha vida. Em diversos momentos em que nós estávamos distantes do Senhor, ela sempre era uma esposa que me puxava para perto do Senhor. Então ela exerceu a sua benignidade para comigo, mesmo eu sendo esposo dela. O que nos impede de exercer a benignidade com o próximo? Paulo, em diversos momentos do livro de Gálatas, vai exortar o povo dizendo: o que vocês fizeram? Vocês andavam também. O que fez vocês pararem? Então, irmãos, nós devemos, como corpo de Cristo, ajudar outros irmãos como nós a exercer a benignidade de Cristo, a exercer isso para a vida do próximo. E como eu disse e reitero, o ID é esse exercício. Eu e o Mateus no trabalho a gente sempre vê e conversa, né, sobre teologia, sobre salvação, e a gente sempre conversa muito sobre isso em tom alto mesmo, para que as pessoas ouçam e saibam que nós somos cristãos. E nós temos um rapaz lá no trabalho, né, que é o Tiago, e ele é um pouco cético, mas o que eu acho mais engraçado é que ele é a única pessoa daquele recinto que nos questiona. Ele fala: mas isso daí é verdade mesmo? Me explica aqui um pouco mais. Isso me faz lembrar a história de Lídia, quando os apóstolos estavam pregando e o Espírito fez com que ela se atentasse àquela pregação. Então eu creio que o Senhor tem usado tanto a minha vida quanto a vida do Mateus para mostrar a misericórdia de Deus para aquele povo, para aquele pessoal que está ali com a gente. Pessoas umbandistas, pessoas católicas, pessoas que não acreditam em nada. Então eu acredito que nós precisamos, através do ID, exercer essa benignidade. E que o Senhor gere em nós o fruto do Espírito. Gere em nossos corações amor, paciência. Um estudioso chamado Bibi, ele fez um estudo sobre qual era o maior sentimento, ou o que os evangelhos mostram de ser o maior sentimento de Jesus. É Bibi Ortfield o nome dele. E ele pegou nos 4 evangelhos e fez esse estudo. E depois de fazer um estudo cansativo sobre, ele chegou à conclusão que o maior sentimento que Jesus demonstra é a compaixão, é a benignidade, é o amor. E é isso que Jesus requer de nós: benignidade. Amém? Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter falado conosco. Nós te agradecemos, Jesus, porque sabemos que a sua benignidade nos alcançou, Jesus. Nós sabemos que a sua misericórdia nos alcançou, Senhor. E por isso o Senhor requer que nós também exerçamos a misericórdia ao próximo, Senhor. Então, Jesus, assim como o Senhor nos disse, quem há de ir por nós, que nós possamos estar aqui, Senhor Jesus, dispostos a dizer: envia-me, para que nós possamos exercer as boas novas e mostrar a sua benignidade, Senhor, para o ímpio, para o próximo, Pai. Gere em nós, Senhor Jesus, mais amor pelas almas, Senhor. Que o Senhor em nosso coração, Pai, venha gerar mais compaixão, para que possamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Pai, gere em nós o fruto do Teu Espírito, Senhor. E que possamos, através do Teu Filho amado, Cristo crucificado, Senhor Jesus, anunciar essas boas novas aos outros, Pai. E que possamos alcançar os Seus escolhidos, Jesus. Que possamos alcançar o povo que pertence a Ti, Pai. Em nome do Teu amado Filho Jesus, Senhor, nós clamamos: envia-nos, Senhor Jesus, nos prepara, Pai, nos forja com o fruto do Teu Espírito, Senhor, com benignidade, com amor, com mansidão, com domínio próprio, Senhor Jesus, para que possamos pregar as boas novas, Senhor Jesus. Gere em nós o Teu Espírito, Senhor. Nós Te agradecemos, Jesus, e eu agradeço, Senhor, a oportunidade de caminhar, Senhor Jesus, contigo e de trazer essa palavra à igreja, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos exorte a cada dia mais, para que possamos permanecer em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.